Boa tarde, segundo ano, tudo bem? Iniciaremos hoje a nossa apostila de português do terceiro bimestre e vamos trabalhar da página 5 até a página 19. E também vamos realizar a lição de casa 1, que se encontra lá na página 92. Lembrando que essa aula é referente às aulas que tivemos no Zoom do dia 27 ao dia 30, tá? De terça a sexta-feira. Então, vamos lá para a página 5? Então, vamos lá. Vamos começar hoje a unidade 5, folclore da nossa terra. Então, vamos falar sobre o folclore brasileiro. E logo de início aqui, temos aqui um caça ao tesouro. Esse caça ao tesouro é para ser feito em sala de aula. Como nós não estamos em sala de aula, então não poderá ser feito, ok? Então, vamos para a troca de ideias. Acompanhe a leitura aí da sua apostila, tá? Observe as brincadeiras abaixo. Você conhece alguma delas? Converse sobre isso com a turma. Converse aí com seus familiares. Vamos observar as brincadeiras. Olha só, você conhece alguma delas? Sabe o nome dessas brincadeiras? Você já deu um nó na língua tentando falar um trava-língua? Já desafiou um amigo com uma adivinha? Já cantou ciranda cirandinha? Sabe que bater 3 vezes na madeira espanta o azar? Pois então fique sabendo que você já conhece um pouco do nosso folclore. Folclore é a cultura popular. São costumes, brincadeiras, lendas, cantigas, jogos, danças e tantas outras coisas que aprendemos e ensinamos aos outros, mesmo sem saber muito bem quem os inventou. Muitas brincadeiras folclóricas ficam ainda mais divertidas se forem vivenciadas ao ar livre, como nesta rua tão especial. Será que você conhece essa cantiga? Então vamos lá cantar? Cesta rua fosse minha, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. E aí, você conhece essa cantiga? Interrompemos a cantoria para propor-lhe um desafio. Os versos que dão continuidade a essa canção estão fora de ordem. Numere-os na mesma ordem em que são cantados. Então, aqui você vai numerar esses versinhos aqui na ordem correta, ok? Você acha que essa cantiga faz parte do nosso folclore? Por quê? Agora temos uma exploração e descoberta, hora do texto. Minha mãe mandou bater neste daqui, mas como não sou bobinha, vou bater neste daqui. Unidunite, salame mingue, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Adoleta, le petit petit pola, nesse café com chocolate. Adoleta, puxa o rabo do tatu, o escolhido foi tu. Diálogo com o texto. Você já conhecia esses textos que fazem parte do nosso folclore? E aí, esses textos fazem parte do nosso folclore? Como e onde os aprendeu? Em que situações costumamos recitar esses versos? Você conhece uma fórmula de escolha diferente das que lhe apresentamos? Se souber, escreva a seguir. Hora do texto. Observe a capa desta revista em quadrinho. Depois, participe das atividades que serão propostas pelo professor. Então, olha só, vamos observar aqui essa capa aqui dessa revista. De quem essa revista está falando? E do que está falando? E essas personagens você conhece? Você consegue adivinhar de qual história essa vovozinha está contando?
Trocando ideia, descreva a cena representada na capa da revista. Quem são essas personagens? Conhece alguma delas? O que elas estão fazendo? Em que lugar estão? Você sabe que história aquela senhora está contando? Como fez essa descoberta? O que será que as personagens estão achando da história que estão ouvindo? Como você sabe disso? Hora do texto. Chico Bento é uma personagem bem brasileira. Tem muitos amigos e mora lá na roça com seus pais. Sua avó paterna, a avó Dita. Vamos lá. A avó Dita adora contar histórias folclóricas em que estão presentes alguns mitos da nossa terra. Então, a avó Dita gosta muito de contar essas histórias folclóricas. Chico Bento Pra Casa da Avó Dita. Vixe, quase que ia me esquecendo. O que será que ele estava esquecendo? Hoje é dia da avó Dita contar história. E se eu chego atrasado, perco metade da prosa. É melhor eu apressar o passo. Ah, um saci. Não, o coelhinho da Páscoa, seu bocaió. Pois não tenho tempo para você, seu saci. A minha avó tá contando histórias e não posso me demorar. Aí ele tá andando, de repente ele escuta um barulho na moita. Trec, trec. E aí aparece um lobisomem. Esses lobisomem só sabe atrapalhar nosso caminho quando a gente tá com pressa. Iá! Quem apareceu? A sereia Yara. E aí ele pisou na cabeça da sereia para poder atravessar. Com licença. E aí ele tá andando, de repente encontrou os fantasmas. Mas ele não deu a mínima. Pegou os dois fantasmas e vup, zup. E logo à frente ele encontrou quem que ele encontrou mesmo? A mula. Eba! Eba! Arranjei uma carona. Assim eu chego mais rápido na casa da avó Dita. E assim ele chegou. Cheguei atrasado, pessoal. Não, Chico, ainda não começou. É por isso que eu gosto das histórias da avó Dita. Dão um medão na gente. E aí, crianças, vocês gostaram da história aí do Chico Bento? Troca de ideias. Puxa, que história arrepiante, não é mesmo? Descreva algumas emoções que você experimentou durante a leitura. Sentiu uma pontinha de medo quando? Achei engraçado quando? Qual foi o momento da história que você achou engraçado? Conte aí para os seus familiares. Para você, essa história é de humor, engraçada, ou de suspense, medo? Por quê? Você já conhecia as personagens que aparecem na história do Chico Bento? Elas são reais ou criadas pela imaginação das pessoas? Que tal levar para a sala de aula alguns livros que falam sobre essas personagens e descobrir coisas incríveis sobre ela? Então, aí nós podemos fazer isso em outro momento, certo? Quando voltarmos. Diálogo com o texto. Releia a fala de Chico Bento no primeiro quadradinho da história, do que ele estava se esquecendo. Então, vamos lá para o quadradinho. Vixe, quase que ia me esquecendo. E aí, o que ele estava esquecendo? Você vai escrever aqui para mim.
Em que período do dia se passa essa história? De manhã? Durante a tarde? À noite? Você acha que nesse horário as histórias ficam um pouco mais assustadoras? Por quê? No caminho para a casa da avó Dita, Chico Bento deparou-se com esta situação. Então, olha só, escutou o barulho atrás da moita e de repente apareceu o lobisomem. Se não conhecêssemos toda a história, como você acha que Chico Bento reagiria nesse momento em que ele encontra aí o lobisomem? Responda escrevendo ou desenhando. Na história, Chico Bento nem ligou para o grito assustador do lobisomem. Ele teve essa reação porque estava atrasado para o jantar? Queria chegar logo à casa da avó Dita? O encontro de Chico Bento com o Saci foi representado assim. Então, vamos observar aí o quadrinho. O que você acha que representa esse sinalzinho aqui? O que ele representa dentro do balão? Complete o balão abaixo com o que você acha que Chico Bento poderia ter falado ao Saci neste momento da história. Então, você vai escrever aqui para mim o que Chico Bento deveria ter falado para o Saci. Observe novamente o último quadrinho da história. É por isso que eu gosto das histórias da avó Dita. Dão um medão na gente. Agora, Chico Bento parece assustado, não é mesmo? Relacione elementos do quadrinho que mostram ao leitor esse sentimento da personagem. Afinal, por que é que Chico Bento gostava tanto das histórias da avó Dita? Agora, criança, nós vamos para uma ampliação do saber, tá bom? Vamos lá, análise e reflexão sobre a língua. Vamos falar sobre as sílabas. No quadro a seguir, pinte as sílabas à medida em que elas foram formadas, em que elas foram formando as palavras que respondem cada adivinha. Então, vamos ficar aí bem atento, ok? Então, vamos lá. Só um minutinho. As palavras que respondem cada adivinha. Fique atento, todas as sílabas serão utilizadas. Então, todas essas sílabas aqui serão utilizadas, tá bom? Então, fique bem atento. Então, vamos lá agora descobrir essas adivinhas, de quem ela está falando, de quem essas adivinhas estão falando. Vamos lá descobrir? Ele é um negrinho de uma perna só, usa gorro vermelho e fuma cachimbo. Quem é essa personagem aí do folclore? Você vai escrever o nome dele aqui e pintar as sílabas aqui que formam o nome dele. Ele é baixinho, tem cabelos cor de fogo, os pés para trás e solta um guincho terrível. Quem é ele? Escreva o nome e pinte aqui as sílabas do nome dele. Vamos para mais uma adivinha. Mulher que namora padre vira, ela galopa pelas noites, assombrando e soltando fogo pelas ventas. Quem é, pessoal? Dizem ser o filho homem que nascem depois de 7 filhas. Surge nas encruzilhadas e cemitérios e uiva em noites de lua cheia. Quem é essa personagem? Não esqueça de escrever o nome e de pintar as sílabas lá no quadro também, tá? É uma criatura com cara de jacaré. Ela procura
as crianças que não querem dormir. E faz isso cantando uma assustadora canção. Quem é essa personagem? É uma sereia linda e loira que vive na Amazônia. Com sua beleza traiçoeira e seu canto, enfeitiça os homens e os leva para o fundo do rio. E aí, quem é essa personagem? Não esqueça de escrever o nome das personagens e pintar as sílabas, tá bom? Crianças, a nossa aula se encerrou por hoje. E não esqueça de fazer a lição de casa 1 da página 92. Não esqueça também que essa aula é referente às aulas que tivemos no Zoom, do dia 27 ao dia 30. Tá bom, criançada? Por hoje é só. Tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau!